e procure. Olha, o Hospital Araújo Jorge recebeu um equipamento que promete diminuir o tempo das sessões de radioterapia em pacientes que fazem tratamento contra o câncer. A Terciane Fernandes chega agora ao vivo para contar para a gente o que muda para os pacientes que estão em tratamento contra a doença. Hein, Terciane? Boa tarde. Boa tarde para você também, Lilian. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha só, gente, muda praticamente tudo. Muda a qualidade de vida, o tempo da sessão que esse paciente vai estar recebendo aí a medicação. Por exemplo, hoje, o tempo da sessão é de 10 minutos. Com esse novo equipamento, cai pela metade, 5 minutos. E o tempo também total de tratamento vai diminuir bastante. Oi, está começando o terceiro episódio do Vai de Vida, podcast que traz informações de qualidade com a credibilidade do Araújo Jorge, hospital referência no combate ao câncer aqui no Centro-Oeste. E nesse nosso terceiro encontro, com a ajuda dos radio-oncologistas Jean Paiva e Nilceana Freitas, eu vou te contar como anda um dos tratamentos mais comuns e complexos da oncologia, a radioterapia. E o assunto ganhou destaque aqui por 3 motivos. Primeiro, por conta de um levantamento feito pelo Ministério da Saúde em 2019 e que mostrou que dos 363 aparelhos de radioterapia que foram localizados no Brasil, 122 estavam obsoletos, antigos, ultrapassados. Depois, porque uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Radioterapia mostrou que em maio do ano passado, no auge da pandemia, mais de 60% dos serviços de radioterapia no país tiveram queda de atendimento, o que impacta diretamente nas chances de cura de uma das doenças que mais matam no mundo. E por último, é que, mesmo em meio a esse cenário assustador, o Araújo Jorge está prestes a colocar para funcionar um aparelho de última geração, com tecnologia sueca e que deve reduzir em até 60% o tempo das sessões, além de ampliar em cerca de 30% a quantidade de pacientes atendidos por dia e diminuir pela metade a duração do tratamento radioterápico, indicado para pelo menos 6 em cada 10 pessoas que lutam contra o câncer. Mas calma, que eu vou te explicar tintim por tintim como é que a gente chegou até aqui. Antes, eu só preciso dizer que a minha conversa com os médicos que atuam no setor de radioterapia do Araújo Jorge vai servir de pano de fundo para a minha missão principal, contar a história do Samuel Alfredo Hernandes, que ao descobrir um câncer de próstata, escolheu acreditar e encarar de frente um tratamento comprido e delicado. O que eu quero nesse episódio é pegar emprestada a voz, a caminhada, a valentia do Samuel e torcer para que você se encontre nela, se inspire, se encha de coragem e se ouça, que você consiga escutar a sua voz destemida e que descubra que, independente do diagnóstico, notícia inesperada ou mudança de planos, essa voz está dizendo para você: vamos de vida? Eu sou Michele Rabelo e esse é o terceiro episódio do Vai de Vida, o podcast quinzenal do Hospital de Câncer Araújo Jorge. A minha conversa com Samuel aconteceu já à noite, depois que ele chegou em casa vindo de uma sessão de radioterapia no Araújo Jorge. Apesar de já conhecer o hospital, só agora ele teve contato com esse setor. É que em 2014 ele recebeu o diagnóstico de câncer de próstata e foi direto para a mesa de cirurgia. Não fez químio nem radioterapia. Na época, a palavra próstata tinha entrado na casa do Samuel por meio da campanha Novembro Azul, que alerta o público masculino sobre a importância da descoberta precoce e sobre o tratamento da doença. Quando eu fiz 50 anos, 45 anos, os médicos me pediram PSA. E o que acontece? A gente se descuida. Teve um médico que me falou: olha, seu PSA deu alterado. Isso foi há uns 10 anos antes de acontecer o fato. E procure um urologista. E passou o tempo e eu não procurei. E passaram os anos. Dentro da minha família, se eu me lembre, meu pai fez alguns comentários com relação a câncer de próstata. Mas como eu saí do meu país com 19 anos, então eu retornei, eu já tinha 29 anos de idade, meu pai já era idoso, não sei se ele teve câncer na próstata. O sotaque explica bem esse meu país que o Samuel cita aí na nossa entrevista. Natural de El Salvador, ele mora em Goiânia desde 1979, quando veio fazer agronomia na Universidade Federal de Goiás. Mais de 30 anos depois de desembarcar no coração do Brasil,
ele descobriu o câncer e precisou ser operado pela equipe de urologia do Araújo Jorge, setor por onde em 2019 passaram mais de 13 mil pessoas. Pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional do Câncer mostram que o câncer de próstata é o segundo que mais acomete homens no país, ficando atrás apenas do câncer de pele. São cerca de 70 mil casos por ano. A boa notícia é que em 90% dos casos pode haver cura se descoberto logo no início. Mesmo sabendo disso, Samuel me contou que na época a notícia foi como uma rasteira, que tirou do lugar planos e sonhos. Mas o medo não durou muito. Passado o susto, ele se agarrou no título de referência do hospital e nas palavras de um médico que virou amigo. Na realidade, quando se trata de uma doença como o câncer, é uma coisa assustadora, porque é uma coisa que ninguém, é uma incógnita para o paciente, porque não sabe se vai ter cura, não sabe se falta pouco tempo de vida, porque a verdade é que dependendo do tipo de câncer, a vida se encurta, né? É rápida quando chega o final do paciente a estado terminal. No meu caso, para falar a verdade, eu fiquei assustado, mas fiquei calmo. Eu não sei se foi a palavra do Dr. Antônio, as orientações dele, da forma que ele me mostrou o que era o câncer, da forma que ele me falou que seria o certo o tratamento, no meu caso, entendeu? Eu acredito que isso me acalmou, me deixou confiante para poder enfrentar a doença. Autônomo, Samuel diminuiu o ritmo, reorganizou prioridades e se recuperou, passando a fazer um acompanhamento anual no hospital. A cada vez que ele saía do consultório sabendo que estava tudo bem, que a saúde estava em dia e que o valor do antígeno prostático específico, o famoso PSA, estava normal, era uma festa, com direito a um minutinho de silêncio para agradecer a oportunidade de aproveitar a família, os amigos e a vida que ele construiu com tanto trabalho. No ano passado, porém, depois de entrar na casa dos 60, uma alteração no exame PSA mostrou que o câncer tinha voltado. Dessa vez, a companheira de luta do Samuel é a radioterapia. Mas a mudança não foi só no tratamento. Ele também recebeu a notícia de um jeito mais esperançoso, muito pelo fato de a conhecer parte da estrada, mas principalmente porque ele trava essa batalha num hospital que é referência e que oferece para ele assistência de ponta. Exatamente a mesma a que ele teria acesso se fizesse o tratamento numa clínica particular. Conversando com Samuel, eu fiquei pensando, se a gente considerar o aspecto tecnológico e focar na radioterapia, que é o tema dessa nossa conversa, eu me arrisco a dizer que em poucos lugares ele poderia estar mais esperançoso. É que, como eu falei no comecinho do episódio, o Araújo Jorge está prestes a colocar para funcionar um acelerador linear de última geração. Para entender melhor como funciona esse novo equipamento, e por que a chegada da máquina é tão importante, eu conversei com o radio-oncologista Jean Teixeira de Paiva. Ele chefia o setor de radioterapia do Araújo Jorge e me contou que a partir de agora o hospital passa a fazer parte das chamadas Ilhas de Excelência, quando o assunto é o uso da tecnologia no tratamento oncológico. Bom, o Hospital de Câncer Araújo Jorge vem fazendo um investimento grande nos últimos anos no seu parque tecnológico, né? E a intenção é, desde o início, de alinhar o Hospital de Câncer Araújo Jorge com as maiores instituições de tratamento oncológico do Brasil. Então, desde o início, vem se tentando trazer essas tecnologias de ponta, né? São as últimas tecnologias que existem em radio-oncologia no mundo, né? Aqui para a nossa instituição, né? Por isso que a gente tem conversado tanto recentemente sobre essas tecnologias novas, como a terapia de intensidade modulada, que é a MRT, a terapia guiada por imagem, GRT, e a radioterapia, a radiocirurgia extracraniana. E isso traz um alento muito grande para a equipe que trabalha aqui no serviço de radioterapia, né? Então, a gente vai poder oferecer para a população, para o goianiense e para todas as pessoas do estado, uma tecnologia que você encontra em qualquer lugar do mundo. Explicando de um jeito bem simples, a radioterapia é uma das 3 principais armas contra o câncer, ao lado da quimioterapia e da cirurgia. Para tentar destruir o tumor ou evitar que ele cresça de tamanho, a equipe usa uma forma de radiação, chamada radiação ionizante. Na maioria das vezes, as aplicações são diárias e duram cerca de 15 minutos, o que aumenta muito a demanda nos hospitais oncológicos.
e faz com que a maioria dos serviços de radioterapia funcione até altas horas da madrugada. No Araújo Jorge não é diferente, mas com a chegada do novo acelerador, a expectativa é que a otimização de cada sessão interfira diretamente no tempo de espera entre uma aplicação e outra. O Dr. Jean me contou que a lista de benefícios é grande, mas que o maior deles será sentido na pele pelos pacientes do setor de radioterapia. Eu acho que são vários aspectos. Talvez o mais importante seja uma radioterapia mais precisa. Você consegue concentrar altas doses de radiação na área que interessa, que é na área tumoral, né? E com isso você aumenta a chance de cura em algumas situações. Você concentrando essa dose de radiação, você consequentemente poupa também os tecidos normais vizinhos àquele tumor. Consequentemente, você acaba sendo menos tóxico, então o tratamento acaba sendo mais confortável para o paciente. Sobre o dia a dia do setor, eu conversei com a radio-oncologista Nilceana Maia Aires Freitas. E ela citou outra importante mudança que vem sendo comemorada tanto pela equipe quanto pelos pacientes. É que, recentemente, a radioterapia passou por uma reestruturação, inclusive da parte física, para receber com mais conforto as mais de 250 pessoas que passam por lá diariamente. Até agora, elas eram atendidas em 2 aceleradores lineares, um com 8 anos de uso e outro com mais de 20 anos de uso. Com essas máquinas, em 2020, foram feitas quase 230 mil aplicações de radiação, atendendo, além dos goianos, pacientes do Tocantins, do Mato Grosso, Pará, Bahia e dezenas de outros estados. A Nilceana me contou que a chegada do novo acelerador vai melhorar ainda mais a rotina da radioterapia no Araújo Jorge. Quando a gente fala na possibilidade de uma mais alta tecnologia com a aquisição dessa nova máquina, isso também repercute no próprio fluxo de pacientes dentro da radioterapia, porque essa máquina ela tem uma capacidade maior de tratamento, o paciente fica menos tempo dentro da máquina e à medida que ele ocupa menos tempo na máquina por dia, isso gera um fluxo, uma rotatividade de pacientes maior no aparelho, o que otimiza o tempo de trabalho e com isso a gente tem esperança de que o tempo que o paciente fica fazendo o tratamento e que a gente não precisa entrar até altas horas da noite ou da madrugada para fazer todo o tratamento dos pacientes que necessitam do Hospital Araújo Jorge. A aquisição ganha ainda mais relevância diante de um levantamento feito pelo Ministério da Saúde em 2019 e que mostrou que até junho de 2018, dos 363 aceleradores lineares que foram localizados no Brasil, 122 estavam obsoletos. Ou seja, já estavam sem suporte técnico por parte do fabricante e, na teoria, já deveriam ter sido substituídos por modelos mais novos e mais tecnológicos. A pesquisa contemplou tanto o serviço de radioterapia que integra o SUS, quanto aqueles da chamada saúde complementar, que atendem pelos planos de saúde. Mas se a gente levar em consideração apenas o SUS, são 251 aparelhos, sendo que 95 já estavam ultrapassados. Trazendo a história para Goiás, tínhamos aqui até 2019 apenas 6 aceleradores. Agora me acompanha, vamos fazer uma conta rápida. Segundo previsão do Instituto Nacional do Câncer, até o final desse ano, 20.940 goianos devem ser diagnosticados com algum tipo de câncer. Se 6 em cada 10 pacientes oncológicos precisam de radioterapia em algum momento do tratamento, será que a conta fecha? Eu levei esses dados para o Dr. Jean e ele me explicou que essa crise da radioterapia é antiga. O grande problema é que essas máquinas elas vão ficando mais velhas e elas não conseguem abraçar as tecnologias novas que vão sendo lançadas, sabe? Então, chega num ponto que a própria empresa que fabrica, ela deixa de dar manutenção, né? A manutenção, você acaba tendo que buscar manutenções paralelas que são extremamente caras, e muitas vezes você não acha no mercado as peças de reposição e etc., né? E é aí, esmiuçando a realidade de outros lugares, que a gente percebe o quanto é preciso comemorar a chegada desse novo acelerador. Quão fundamental é o serviço que hospitais especializados como o Araújo Jorge prestam para quem luta contra o câncer, que na maioria das vezes não consegue se tratar em hospitais particulares. Essa troca, ela vem meio que na contramão da realidade do que a gente tem no país como um todo, né? Hoje aqui no Hospital de Câncer a gente tem 3 aceleradores, né? A gente tem uma máquina que é um pouco mais antiga, que ela tem em torno de 20 anos de uso, que já está num projeto de troca nos próximos anos, né? Foi feita uma manutenção recente com trocas de peças importantes, então ela tem uma sobrevida ainda, mas
Já está sendo projetado uma troca dela nos próximos anos. Temos o segundo acelerador que foi trocado relativamente há pouco tempo, creio que entre 5 e 8 anos, se não me engano. E a chegada do Infinity agora, né, que vai dar esse incremento todo, né? Agora, aceleradores à parte, eu preciso citar aqui um outro impasse que os radio-oncologistas vêm enfrentando há pouco mais de um ano: a ausência dos pacientes. É que por conta da pandemia, muita gente tem deixado de comparecer às sessões de radioterapia, o que, dependendo do caso, pode significar a redução significativa dos índices de cura. O cenário foi alvo de um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Radioterapia e que mostrou que no auge da pandemia de Covid-19, 6 em cada 10 serviços radio-oncológicos registraram uma queda no número de pessoas atendidas. Conversando com a doutora Nilceana Freitas, ela me ajudou a dimensionar, a calcular o risco que essa ausência representa para quem luta contra o câncer. A nossa maior preocupação é que, diante da pandemia, o paciente ele tem um diagnóstico de câncer e está com medo de ir ao hospital, de procurar um atendimento oncológico especializado e, com isso, esse tumor possa crescer. Então, você precisa continuar fazendo seus exames de prevenção para que, se por acaso você tiver fortuito de ter um diagnóstico de um câncer, que a gente possa tratá-lo ainda em fase inicial do tratamento, porque o câncer, em estadios iniciais, ele tem uma alta chance de cura. Então, é fundamental que você não abandone o seu tratamento e que não abandone o seu acompanhamento diante de um diagnóstico de câncer. Esse é o principal recado que a gente precisa passar para toda a população. Ela também citou algumas precauções que o paciente oncológico precisa tomar em tempos de Covid-19. As nossas recomendações é que, primeiramente, o paciente que precisa fazer o tratamento de radioterapia, que compareça no horário determinado para o seu tratamento e que aqueles que estiverem bem de saúde, se possível, não levem acompanhantes. Quanto menos aglomerações nós tivermos na sala de espera da radioterapia, estaremos todos mais seguros. E é óbvio que sempre com o uso de máscara, portando o seu álcool gel, para que a gente consiga garantir a segurança do próprio paciente e dos demais que estão ali aguardando para fazer o tratamento diariamente. Eu levei essa lista de orientações para o Samuel, mas para minha surpresa, ele sabia todas de cor e salteado. Por isso, não pensou nem por um minuto em deixar de ir ao hospital. Olha, todas as consultas que foram marcadas, eu não faltei a nenhuma. Eu saio de casa, tomo meu banho, uso a roupa para ir ao hospital, chego, retiro ela, vai para lavar, tomo banho novamente, visto uma roupa limpa, álcool gel o tempo todo dentro do hospital. A mensagem para os companheiros de luta também está na ponta da língua. Muita gente se cura, muita gente passa por tratamento igual eu estou passando, não sei se eu vou me curar, mas a esperança não pode acabar, porque os médicos estão lá, as máquinas estão lá, a medicina está lá. Então, a gente como paciente não pode nunca desistir. A fala do Samuel, assim, cheinha de esperança e vontade de viver, é uma lição. Mostrei o áudio para o Dr. Carlos Figueiredo Bezerril, o Bezerril, como é chamado carinhosamente pelos colegas. Ele trabalhou no Araújo Jorge por 40 anos e ajudou a fazer do setor de radioterapia o que ele é hoje. De alguma maneira, eu quis costurar as duas histórias, misturar as duas vozes, juntar a vontade de viver com a experiência de ajudar. É uma coisa muito, para mim, é uma grande emoção, é uma felicidade muito grande, né? Porque é uma luta que a gente vem, eu pelo menos desde 1976, né? Sempre na esperança de um dia ter a tecnologia de ponta como se tem no primeiro mundo, como se tem em São Paulo, né? De repente, com essa nova administração, nós podemos alcançar isso, né? Então foi muito bom para nós, né? Eu comecei trabalhando com um aparelho que podia atender no máximo 60 pacientes por dia em hospital. Hoje, nós temos mais de 300 pacientes em tratamento. Você vê o avanço tecnológico como é, né? Então, eu sei que a cidade cresceu, o estado cresceu, mas mesmo assim, a gente evoluiu demais, né? Em termos de qualidade e quantidade, né?
Esse foi o terceiro episódio do Vai de Vida, podcast feito pelo Hospital de Câncer Araújo Jorge. Dessa vez, a gente usou áudio da TV Anhanguera, TV Record e TV Aparecida. Espero que você tenha gostado e que daqui a 15 dias a gente se encontre aqui outra vez. Até lá! Eu sou Michele Rabelo e sou responsável pelo roteiro e produção desse conteúdo. A edição é da Reverbera e a identidade visual do Augusto Galvão.